meio do rebanho, volto novamente neste dia de uma perfeição de graça sobre todos nós. E tenho a alegria de dizer que cada um de vocês terão a essência da graça de viverem o amor do meu coração. Me sinto bem feliz. Eu posso ter semblante de tristeza, a não ser a alegria. A contar com todos vocês o mistério da graça. Já dito várias vezes, o mistério da graça é este próprio Jesus. O mistério da graça e Espírito. O mistério da graça que vocês esperam. O mistério da graça que esperei diante esse ato do Espírito da revelação, a Senhora cheia de graça. E por este cheia de graça, esperei muito tempo. E é por esta graça que conto exatamente com cada imagem vivenciada de vocês. Imagem de filhas, de filhos de Deus. Há um caminho que nós traçamos. Não esqueço na hora das grandes tribulações, mesmo no instante, antes preparemos para aqueles que acreditam no Pai. São muitos. Relembro o exato caminho que quando traçamos e seguimos a humanidade, um país depravado de pecado, Brasil. O Brasil foi encarregado. De outro lado, uma igreja desviada na China. Do outro lado, um desembarque desagradável, com uma história sem existir na Rússia, falta a conversão, a caridade. E foi tanto que enquanto olhava a Espanha, domínio do demônio. E se olhava Deus sobe do seu trono. 2016, ele aponta exatamente para uma terrível pandemia. Isto foi o motivo de mostrar para uma família, que era a família, que exatamente queria contemplar as minhas lágrimas de sangue. E estas lágrimas de sangue drivam novamente as flores de Maria. Convivido lá, e sempre visito o lar, e amo aquele lar. E lá tem a exata caminho daquelas filhas que vivem uma castidade perfeita. E lá foi que diz, e lá foi o aviso, o primeiro anúncio. E esse primeiro anúncio que saiu, minha lágrima de sangue, colocando exatamente para cada um que existia algo chamado Guerra Fria. E a Guerra Fria é exatamente os próprios políticos, frios de coração, com ação que não estava importando com aqueles e aquelas. Esse Brasil foi distribuído da péssima.
qualidade de governos que o tratava os filhos de Deus como fossem os animais que tivessem presos para morrer. Não havia tanto medo, mas colocaram tanto medo. Colocaram tanto medo que empresas diabólicas colocou tanto medo que tirou a fé de Deus. E por isso, olhando e vendo a hora da graça, olhando e vendo hoje esse mesmo caminho celebrado por vocês, vivenciado por vocês, o entusiasmo de quem se entrega, esses 3.000 Ave Maria, e como tem exatamente o crescido neste caminho. As 3 Ave Maria, ela vem para que os filhos fossem livres dessa tempestade. Nas flores de Maria não teve ninguém que eu chegasse ao vidro derrubado. Fomos contaminados, mas foi mostrado a presença, a cura para aquele mesmo que tinha estado no berço tão grande, mas receberam a graça, e a graça já estava com eles. Outros partiram muito com medo. Teremos uma quantidade de filhos e filhas que chegarão à eternidade com medo, morrer. Não foi o vírus que matou, o medo que grandes meios de comunicação fizeram muitas pessoas perderem a vida. Mas os bons comunicadores não têm sentença dos tribunais dessa terra, mas eles têm sentença do tribunal eterno para pagar. Não tem advogado. Pode fazer o que fizerem, mas não tem advogado. E não tem quem defenda, e não tem quem tenha direito pagando. Pela injustiça que são praticadas, o pagamento será sentença marcada. E por isso que volto a dizer a vocês, nesta revelação, neste relato, sobre falando de que sair desta Guerra Fria e mostramos que a Guerra Fria seria esta pandemia que enfrentaram o vírus ainda que permanece espalhado, é para dizer que a Ave Maria, que as 3.000 Ave Marias salvou exatamente muitas e muitas filhos e filhas o que rezaram durante aquela noite. Esta jovem que está do meu lado, ele simplesmente rezava. Eu achava bonita a sua oração, exatamente por causa que ela comia e rezava, e não parava de rezar. Foram 24 horas de oração rezando direto, com entusiasmo, sem cansaço. Sustentou uma pilastra, e esta pilastra chama-se de plenitude de Deus, para que eu pudesse exatamente incentivar as pessoas a rezar. E olhemos para cada um daqueles a quem nós olhemos hoje, nesta noite, agradeço e acompanhe as orações todo dia 12 de cada um. E é marcante do jovem, que ela reza as 3.000 Ave Maria, ela tem um estado de vida delicado, mas
um espírito saudável. É uma luta. É um lutar para não perder a batalha. Eu e ela, nesta luta, ela está vendo que tem grandes conquistas. Não está só. Mas agora essa oração dela não precisa tem olhar e sabermos o que ela tanto tem necessitado. Mas é dessa missão das 3.000 Ave Maria. Dessas 3.000 Ave Maria, também carregamos esta fonte de olharmos de quem está em frente, acompanhemos. A procura de pessoas simples, que às vezes fica de manhã até 2 horas da tarde, rezando. Simples não é você pobre. Simples é por a sua linguagem, não tem a eloquência, mas tem um tabu, eloquência de palavras, mas tem exatamente uma plenitude de graça divina, a perseverança do amor para a santidade. Se alegrados que vocês, que eu tenha a sua dificuldade, mas que tenha o ato de vida espiritual, é portas abertas para a santidade. Queridos filhos e filhas, deixareis de uma Ave Maria de vocês e perdida. Todas elas serão contadas no dia do julgamento de vocês da eternidade. Não para a condenação, mas para a santidade de vocês. Prometo que neste dia que forem chamados, não é hoje, neste dia que estou dizendo, dia que o Senhor chamar para a eternidade, as Ave Maria, rezareis por vocês novamente diante de Jesus, para que o tenhais a graça de veres e sentir a palavra maravilhosa. Bendito é o fruto do ventre. E este bendito que vocês vão enxergar, e este ventre de amor, o ventre da palavra, o verbo feito carne, que vocês terão como herança e recompensa. Não tenha medo de rezar, permaneça rezando. Não reze mais também pela pandemia. Reze pelas famílias, reze pelos pobres, pelos que passam fome, reze pelos mentirosos políticos, para a conversão, porque precisa. E eles precisam de reparação, porque senão somos perdidos nesse mundo e na eternidade. Mas volto a esta recomendação e exaltação. As Ave Maria de vocês serão rezadas junto diante de Deus. E este a dizer-nos, dia da graça será exatamente a graça marcada. Eu vejo tantos que passem com dor e com gemido rezando a Ave Maria, que se esconde, se aperna, que se estire, se que gema, se que grite e que fique quieto. Mas a alegria deverás colocar as mãos e dizer assim: eu estou rezando a Ave Maria com as minhas agonias, porque eu passo por cima do purgatório, nele não vou viver, porque já nas minhas dores eu rezo para a purificação da minha alma e dos meus irmãos. Então, rezar, cada um que está na sua função, reze com alegria, reze com fé, que terão a graça. E diante dessa graça, falando deste respeito
dia 20, que está próximo, dia 12, que se reza novamente, rezemos um pelo outro. Mas sempre estareis neste dia, que vem ser logo pela manhã, ao iniciar, às 12 horas, a tarde do inferno. Chegará o momento de dizer as completas de Deus nas Ave Maria. Estareis para ouvir a voz dos anjos, do qual você reza com amor e a confiança diante do Senhor da misericórdia. Então será exatamente um triunfo. Estou repetindo a palavra exatamente por caso do meu querido servo, Frei, Padre José Soares. Esta palavra ele repete muitas vezes, conversando comigo. É uma alegria quando ele volta e eu digo, vez 15 minutos, essa palavra sai 15 vezes. Temos chamado que, lembrando este momento que voltam a descer e entrar novamente no mistério da graça para agradecer este amor, agradecer o olhar de vocês e para Deus ele deixa o coração feliz e triunfante, porque não estão olhando para o mundo das trevas, mas estão olhando para o mundo da luz. Estão com Jesus, estão com este Cristo, e vamos voltar exatamente ao caminho deste amor, ao caminho desta graça, e olhar e dizer, esta graça hoje, cada rosa se torna perfume. Eu vou mandar que se recolha todas essas rosas, para que se faça óleo dessa rosa da graça hoje, todas elas, para curar as enfermidades dos piores que vocês possam achar difícil. Não mandareis o milagre, mas dareis a cura através desta graça, a dizer em palavra de cada um, o milagre que buscares, encontrarás em 3 tipos. Este óleo, ele vai curar doença tão difícil, ele vai curar até exatamente a depressão daqueles e outras as doenças que seja a plena dificuldade difícil. Será um óleo santo. Agora, cuidado com o óleo santo para não profanar, para ele não perder a essência da graça que vai estar nele. A essência da graça. Procurais um lugar onde coloquem. Olhar que você pode colocar em qualquer pessoa, mas nem todas as pessoas podem pegar o óleo. Mas você pode ungir qualquer. Mas você terá um grande cuidado com este óleo a dizer, para quem eu vou entregar, ou é melhor eu colocar para ele não perder a essência. Eu receberás em recompensa o óleo da graça. E esse óleo da graça que será distribuído pela algo chamado milícia de São Miguel, dos anjos, Miguel, Rafael e Gabriel. E eles, grandes portadores de graça, despachadores de minhas palavras, aqueles que muitas vezes eu digo, está com mal, precisa ser arrastado do Espírito,
chega a dizer para aqueles: vinde primeiro, ou vinde conduzir-te, porque a mãe de Deus mandou. E tem uma eleição, os soldados de Deus, os mensageiros de Deus e meus amados, queridos anjos. São também aqueles que me guardam e me dão proteção. São aqueles que formam milícia para o inimigo nem me ver. Então, a minha beleza é encantadora para os olhares daqueles que têm a graça de verem a beleza da santidade de Deus. Mas eu não sou tão bonita. Mais bonita é minha misericórdia, minha caridade, a minha humildade. Porque eu olho para todos vocês como se estivesse olhando no tribunal da graça, da santidade, da plenitude de Deus. Não olho para ver os pecados, mas olho para que possa curar, limpar e dar força aos pecadores para a santidade. Esse é o belo. Assim aprendi. E assim vivi completamente o amor daquele que viveu comigo e vive comigo, o Senhor da misericórdia, o Jesus, homem Salvador. Costumo, o digo sempre, olho para Ele como meu filho amado, como a minha criança, como meu jovem, mas o nome dele carrego dia a dia. Olha, hóstia santa. Só olho a dizer para ele: tu és uma hóstia santa. E esta hóstia santa que adoremos é esta mesma hóstia santa que eu digo para ele. Tu és hóstia santa no altar. Tu és hóstia santa nas procissões. Tu és hóstia santa no corpo de cada um. E por isso eu te peço a graça, porque te chamo de hóstia santa. E ele diz assim: o sagrado vivo, de quem tanto eu amo, e tenho o direito de me curvar diante de vós, pela majestade da rainha, pela que a senhora é. Diz-se, mãe, o que deseja que eu posso te dar. Qual é o tamanho da graça que tu queres? E eu digo para ele que o povo desça na fé, para que o céu se enche, seja preenchido de santos e santas, da qual você, hóstia santa, Senhor de toda a história, faça com que os vossos filhos brilhem eternamente. E assim que hoje quero entregar nesta noite a hora santa, já vivenciando, e quero dizer para vocês: vamos cortar. Nós encontramos, quando eu digo nós encontramos, eu, Jesus, os anjos, Miguel, Rafael, Gabriel, as milícias de Deus encontramos. Tantos fariseus soltos por cima da terra, agarrados em livros e fracos na fé. Já tem tantos de mestre e aludões, amassaram no desespero, se mata por causa de ter conhecimento de tanto da letra, mas não tem conhecimento deste grau da mente espiritual. A mente não está somada no espírito, está no mundo.
Quem vive de espírito do mundo, o inimigo coloca o solidão do inferno. Quem carrega estes atos, o inimigo coloca solidão do inferno. E o solidão do inferno é deboche, porque ele não tira para ninguém. Como ele não se culpa para Deus e para ninguém, por isso há separação. E também não chega no céu. Ele já perdeu a graça de estar lá há muitos anos. Mas eu recomendo, e as minhas recomendações e relatos é que olhemos, dizendo que olhemos, como eu, Miguel, olhemos para Jesus Cristo. Que vocês também olhem para Jesus Cristo. E quem possa ensinar aos padres, aos irmãos, freiras, olharem para Jesus Eucarístico, que quase eles não dão a importância. Olhe para que não ficamos com uma palavra símbolo de fé. O símbolo de fé não existe para quem é filho de Deus, porque você é filho de Deus. Você não é um símbolo de fé. Você saiu do coração de Deus. Terá uma imagem de símbolo de fé, que ela não poderemos classificá-las das imagens que é símbolo de fé, mas não colocamos todas. Tem imagem que ela se torna símbolo de fé, mas ela está exatamente na tua casa, que ela é consagrada, é abençoada para as tuas orações. Mas tem imagem que ela e esses teólogos religiosos e religiosas que sabem ser mais políticos do que ser cristãos. Sabem mais eles ser exatamente aqueles que vivem no mundo do ateísmo, da descrença, do que acreditar mesmo no que é chamado fariseus. E o cuidado com esses são expulsos da presença de Deus. Esses que Deus expulsa. Mas nós, a humanidade tem imagem, tem uma imagem de minha, com o título intitulada de Rosa Mística, que ela é imagem de graça. Ela é a imagem que está diante para as adorações e mais orações, e recebe curas chorando nos pés dessa imagem, porque ela faz com que a origem neste mosteiro tem uma imagem feita pela mão do homem, mas a arquitetura foi feita pela mão de Jesus. Não existe mais a arquitetura dela a dizer para vocês o desenho, a arte. Então não existe mais ela. Então ela é mais do que essa, que a igreja tem confusão e não sabe o que dizer e busca invenção, e é essa que verteu lágrimas de sangue, e daqui a uns anos novamente vai acontecer. Mas diante desta mesma teremos a outra.
teremos a mesma esta origem dada, desenhada por Jesus. Aonde quando vocês olhar, o sinal dela é de convite de oração, porque a imagem está o coração de vocês. Tem um coração desenhado na palma da minha mão que disse: tu levas alma para Jesus. Esse coração está lá. Quem chega a ver, diante desse coração, você vai ver traçados com a coroa, que é para dizer: eu estou consagrado e traçado tanto que eu não me separo mais de Jesus. Estou dentro da coroa do Senhor e eu me levo mais de Deus. Olha o esplendor do pé do coração, tu vai ver, é a luz do qual se dá a graça de dizer: eles são adoradores. E por isso é a hora da graça que ensina vocês a serem adoradores. O coração está dizendo: a chama de fogo com Jesus. Acima teremos Jesus, hóstia santa, com esplendor que está exatamente em raios e dá a cruz ao centro. E ali Jesus, hóstia santa, para dizer: o coração de Deus está com vocês. Aquele que morreu crucificado está com vocês. Mas você vai dizer diferente: o meu coração está com o Senhor, ou está com Jesus. Jesus, hóstia santa. E nessa palavra, Jesus, hóstia santa, eu te amo, eu te adoro, e começa a conversar com Ele e pedir a Ele a graça. São essas, essa imagem marcante e bonita, é por isso que está o Senhor na Eucaristia. Tem o Senhor da própria misericórdia, o Cristo, e a Senhora, a imagem verdadeira, vive e verdade de Deus para a graça. Em outra, carregamos na história para dizer que não temos dentro da igreja símbolos, que sabemos que o Cristo, hóstia santa, não é símbolo. Padre tem que aprender e que a hóstia santa não é eles o Senhor do autor, é um instrumento. Foram escolhidos, poderia dizer assim, é um fruto dado para a humanidade que Deus me deu. A hóstia santa é dada do Espírito Santo. O Senhor manda o Espírito Santo para que a hóstia se torne carne de Jesus, pão de Jesus. Em hóstia santa não tem nada para que os fariseus, os ateus, comecem a dizer algo contra este ato espiritual de Deus. É um cordeiro imolado. Mas seguimos a dizermos que outra imagem, que não é símbolo, Aparecida, adquiridos e a primeira graça, que Deus colocou aquela imagem dentro daquela imagem, que fui eu. Não foi pela mão humana, para ela ser Senhora, e para que os senhores teólogos de grandes conhecimentos, mas não conhecem Deus, tenham conhecimento que aquela imagem de Aparecida foi aparecer exatamente para libertar os escravos e sair também os escravos que sofriam até propriamente dentro da igreja. Eu vim e dei para eles de presente
E de início a igreja não quis, não aceitou. A igreja não aceitou. Ficou na casa dos pescadores. E eu estou lá, acendendo vela e apagando vela, para que eles pudessem crescer na fé. De uma hora para outra, se viu os milagres, conduziram uma igreja, ou levaram igreja tomada pela a beleza dos negros, santos negros, que o fizeram a igreja carregando água, mãe de famílias, com o filho do lado, com o outro nas costas, e um jarro de água na cabeça, carregando água o dia todo. Não é como os senhores pediram ajudas e fizeram um belo santuário dedicado a Nossa Senhora. Nós temos o santuário de Aparecida da imagem dada, por isso volto a dizer, uma síndrome, é uma imagem que ela derrama milagre, cura, porque ela tem a mão divina sobre ela. E essa imagem, ela foi exatamente para, volto a dizer, para dar vida aos escravos. E o grande santuário foi construído no suor daqueles filhos escravos, daquelas negras, daqueles negros, daqueles pobres, com fome, comendo farinha com água. Sem direito a uma contribuição qualquer. Ainda com o direito de cair, se escorregasse, teria que levantar por caso que não tinha condições ou força de carregar aquele peso, aquela pedra, dizia eles, fracasso, homem sujo, negro imundo, vocês não têm alma, o burro tem mais valor do que vocês. Era tratado assim. Era desse jeito. A misericórdia de Deus não falta. Hoje vem os políticos caçando lugar para dar conteúdos aos depravados de cores que não seguem os mandamentos do amor de Deus. Olhais para a origem de vocês e veja que a origem de vocês não tem o dedo de nenhum político, mas tem o dedo de Deus. A liberdade de vocês não tem algo político, tem o próprio dedo de Deus. E por isso são chamadas Mãe Aparecida. Apareci exatamente para mostrar uma cor diferente que o meu coração derrama de amor por aqueles que me amam e acreditam. E por isso receberam graça sobre graça. E temos direitos dos negros, não está conquistado pelo homem, o direito deles está conquistado por Deus, porque deles tem intercessor do céu. Então são imagens que estão lhe dizendo que não são elas. Imagem que eu fique consigo. Quem disse que a estampa de guarda-lupes, que a estampa daquela senhora tão bela que deixei lá, das mãos daqueles jovens, quem disse que diante daquele grande manto não estão os traços e o olhar de Deus? Não é símbolo. Não é símbolo para o fulano que vive de letra, estudando o pensamento dos outros, mas não estuda o pensamento de Deus. É algo de fé.
é algo puro, é algo onde está a presença divina. E por isso, olhemos. Não dareis mais essa imagem, porque se eu for apontar para vocês a meta, o sinal de cada imagem, estou colocando aquelas mais conhecidas, para que vocês entendam como é belo olhar para a imagem que Deus conduziu e colocou a vista sobre ela. Então tem algo que é diferente daquele projeto de Deus, do projeto da missão e do projeto da entrega da santidade, para que ele se torne possível como se diz. Mas tudo é grau de fé. E aonde se reza, o meu querido Filho Jesus marca a presença naquele lugar. Então, suplicamos e olhemos cada lágrimas que eu tenho, cada lágrimas que dá, e cada lágrimas que derrama, olhemos para algo marcante, para esse mosteiro, ou para a pessoa que foi dirigida. Boa noite, ao chegar ao dia de Corpus Christi, que esta imagem teve suas perdição de sangue, perdeu sangue, ela foi marcante, porque eu chamei, convidei ao meu querido padre José Soares, e mostrei para ele como estava a imagem. E depois eu disse a ele: manda a imagem para alguma pessoa, a foto para alguma pessoa. E ele mandou a foto, só tem essa. Essa que foi tirada, o tirador de foto não era bom. Cortou um poucozinho da imagem acima, mas não deixou que estava essencial. Entre o pescoço da imagem que está na foto, que alguns já revelaram, ele está exatamente Jesus crucificado. Mas no meu peito está exatamente o da imagem que corresponde com o peito está Jesus orquestrado. É daquilo que eu falo do meu coração, que vivo para Jesus. Você é hóstia santa. E ali que sai a hóstia santa, abaixo está o cálice. E de lá que sobe o Cristo. De dentro do cálice sobe a própria hóstia santa e sobe exatamente o Cristo crucificado. Um representa o meu coração de chamar Jesus hóstia santa. E o outro exatamente de mostrar o Cristo crucificado, para dizer a sua honra, a sua graça, a sua alegria, a sua força dentro de uma casa para uma hora da graça. E também Jesus. Ele que está, estou dizendo para mostrar entre os conhecedores que não conhecem o alvo do reino do céu. Também nós temos irmãos e irmãs, religiosos e religiosas, padres e outros mais, que não acreditam na imagem de Jesus misericordioso, mas ele é um milagre, a imagem, a foto de Cristo que eu tenho olhando, ele é misericórdia. Foi o Senhor que mandou pintar. Foi o Senhor que disse a Santa que ela não estava de agrado, mandasse refazer. E quem é
que hoje se levanta porque tem um doutorado humano e desfaz de Jesus, não sabe o que é Deus, só sabe o que é letra e vive no mundo do erro, porque os seus olhos estão como o cego de Bartimeu, ainda não enxergou Jesus. Por isso, mostrando e revelando e fazendo esta caminhada de relatos para vocês sobre questão de imagem, questão de graça e aonde está a presença do meu Filho bem amado e minha presença. Isso é algo que o chama-se a viver. É dentro de estar exatamente algo que se mostre e se segure, porque terá um ferro a dizer que ali está fermentado na essência de concreto de vida, e esse alicerce é para a salvação. Quem olhar, mas depois de um bom tempo, essa foto, a pessoa retornou a dar de presente a própria quem mandou, que nem ele. Mas eu fiz com que ela retornasse e desse de presente, porque ele não queria. Era algo a dizer para aqueles que acham que devem de ser desejo. Eu revelo para vocês, eu estive várias e várias vezes com mulheres, e a sua luta, o seu sofrimento e a sua coragem foi grande. Por isso tudo que estamos vivendo e apresentando. Quantas vezes a minha imagem lá foi escondida porque não podia ser apresentada. Os parentes tinham que esconder porque senão era jogada fora. Para que fosse uma imagem simbólica. E a luta foi grande. Mas a coragem a dizer que lutado, colocaram vários nomes nela, do qual não. Mas só não pode colocar o nome daquele grau que ela também recebe diante de Deus pelas intercessões e orações. Foi a jovem que rezou muito pelo Concílio Vaticano II. Foi ela que dormiu no chão, passou fazendo penitência, sacrifício e oração por esse Concílio Vaticano II. Porque a igreja tem uma queda, padres iam ficar revoltados, bispos iam ficar revoltados. Encontrei naquela pobre, humilde serva, coragem. E por isso eu digo, a coragem leva a alma para Jesus. E ela sustentou o pedido de dormir no chão. Olha para a tua cama e dorme no chão. E a recompensa humana foi pesada, porque tudo que eu falava, ninguém acreditava. Mas as graças sobre graça. Chegou o dia que o Papa olha para ela, exalta ela, uma ação cheia do Espírito Santo. Estou vendo um olhar de uma santa na minha frente. Ele colocou as palavras daquela que Jesus colocou para João Batista. Não há um santo tão grande nascido de uma mulher como João Batista. E o Papa também exaltou a Pierina, dizendo para ela que estava vendo na frente dele os olhos de uma santa, porque via Nossa Senhora, não foi com deboche,
com amor e confiança. E foi com essa confiança que hoje olhamos a grandeza dele, a vez mal ainda visto, mas homem santo, que se encontra no céu, na glorificação dos anjos e santos de Deus. São águas daquele que ouve, que tem o caminho aberto. E por isso, suplicando a Deus e colocando-nos agora diante dessa imagem e mostrando o sofrimento, para quem caminha precisa da paciência. Para quem caminha precisa ter o grau da penitência, da oração. São algo que a gente chama o louco de amor por Deus. Quando algo pedia a própria para que eu pudesse vir e nos ceder esta graça, a mãe acabando de nascer, a mãe deste servo, deste filho, padre José Soares, a negra, muito engraçado. E eu pedi a ela de lado da cama, quando ela estava com ele no travesseiro branco, e eu pedi a ela, dê-me este menino porque eu quero fazer uma obra dele. E ela me disse, jamais que eu não conheço. E eu disse para ela, eu sou a mãe de Deus. E ela não teve demora de dizer, então se a senhora é a mãe de Deus, fique com ele, faça o que quiser. E eu achei ela tão engraçada, que ela não olhou assim, eu tiro de você. E ela disse, pode tirar hoje mesmo. Essa eu faço o que você quiser. E ela nunca abriu a boca para dizer a ele. Foi um desapego. E ela só fazia isso. Aí começou. O bichinho cresce, mas ela ficou ciumenta. Ela tinha muito ciúme, do qual eu não conhecia um pouquinho de nada. Mas ela só não dizia. E eu só via nela aquele mesmo cuidado que eu tinha com Jesus. Era o mesmo cuidado. E era aquele medo dos medos para não se aproximasse do pé dele. E a dizer, para a obra essa que estamos, essa obra que veio mostrando o caminho da graça, tirei algo e dei algo, até que chegou este algo para a vida sacerdotal, porque vai ter mais coragem, mais força, dentro exatamente do magistério da igreja. E lá, a conseguir a mostrar tudo sobre ao querido filho Celso José Pinto da Silva. Foi um homem que prestou serviço nesta igreja de Teresina. Só que o magistério da Arquidiocese de Teresina não soube também beber na fonte que jorrava, chamada misericórdia. Mas foi ele que abriu o caminho ao escutar-me
e a escutar o próprio cérebro do qual era dirigido, que ele está chegando a esta graça. E ao chegar a esta graça, ao caminho do mostrando a servidade, fizemos neste atos do qual caminhava todos os papéis da vida. Hoje, com esta grande alegria, ao celebrar com amor a hora da graça, que envolve essas datas marcantes que já foi dita, e este bispo que, cheio de misericórdia, pecava pela misericórdia, e na misericórdia ele é acolhido pela misericórdia, porque foi acolhido nos braços de Jesus. Então são águas da misericórdia. Viveu exatamente a alegria da sua vida, o amor e com amor entregando seu coração ao próprio Jesus. Como da misericórdia. E este homem da misericórdia é quem abre as portas. E este homem da misericórdia, já tenho dito para o Frei, Padre José Soares, que há várias vezes que lembre do seu intercessor e do intercessor e defensor desta obra, Celso José Pinto da Silva, porque ele intercede todos os dias a Deus por esta obra. Ele é defensor, ele defende a causa, e na causa está algo marcante, e algo que ele assinalou, dentro a dizer: fui eu que criei, foi a senhora que pediu. Ele disse a Jesus: eu criei, porque a senhora mandou. Eu acreditei, porque a senhora foi Deus. Interessante, uma frase viva na terra, sobrando no céu. Quando ele se encontra com Jesus, e aí eu fui ao encontro dele, ele disse assim: mas é a senhora? Se assustou. Eu disse: sou aquela que você não acreditou. E ele disse: pois é, ainda não acredito. Ele disse: eu não acredito porque eu sou pecador. E uma senhora tão santa que está em defesa de um pecador. E eu disse: ele fez obras sobre obras, amando os pobres com os pobres. Ele teve aquela sentença do qual ele pedia tanto para o purgatório, porque nós se encontramos. O encontro foi bonito, e foi uma festa de uma mãe em conflito. E ele dizia: eu não acredito ainda que estou na eternidade. Com as suas palavras, gritando no reino de Deus, parecia uma criança, porque no seu coração tinha misericórdia. E belo a beleza de mostrar e dizer para vocês estas graças concedidas, e a dizer, e colocar e revelar que foi uma fonte de água viva que passou exatamente nesta arquidiocese, mas não souberam beber da água da misericórdia que estava neste santo homem, pregador
da misericórdia de Deus e vivenciando da misericórdia de Deus. Meus queridos filhos e filhas, quero dizer neste momento, em todas estas revelações de graça e de alegria, e dizer para vocês que tudo isso que eu estou dizendo é graça. Tudo que eu estou dizendo é graça passada, graça que existe, graça presente. E agora ofereço a graça e vamos rezar juntos. Eu encontrei nesta tarde, ou neste dia, estarei levando comigo para colocar diante de Jesus este banquete de festa, mas estou levando mais de 3.000 pedidos. Tem mais pedido do que filho. Cada um com pedido mais engraçado, e cada um com pedido mais difícil, e cada um, como se disse, vai para o arquivo de Deus. E o arquivo de Deus é diferente do arquivo dos homens, porque vai para o coração de Deus. Então eu levarei. A minha alegria é levar essa soma. Se a felicidade de estar 10 exatamente de 2 horas da manhã, fazendo com que eu brincasse e lembrasse do passado ao presente, fiz este querido servo passar mais de 1 hora procurando uma chave. E disse porque ele subisse e descesse, procurando a chave da sua porta, não encontrava. Cada vez que pensava que estava no lugar, ele acertava, eu tirava. Aí ele voltava. Olhou no quarto, fez todo, sacudiu o lençol. E eu disse, será não é aquela? Quando chegava lá, não, é outra. E assim passou 1 hora. Depois de 1 hora eu deixei lá no cantinho e disse, nessa. Ele disse, E aí eu disse para ele, você ainda tem a paciência de criança. Então, eu me alegra a esse percurso, e de manhã mostrando o caminho, chegamos ao meu dia, nessa tarde, escutando, chora com seus problemas, e dizemos, no céu não existe problemas. No céu existem as soluções dos problemas. Por isso que eu convido a vocês a rezar e permanecerem na graça. Porque se você está com algo de dificuldade, o céu resolve. Ele não tem dificuldade para resolver. Só precisa de vocês de ter um instrumento preparados e deixar transbordar. É o chamado fé. A causa com Deus não é bem. Quem chora, enxuga as lágrimas. Convivi muitos dias e momentos quando nós olhamos em uma grande reserva do qual alegres a vivenciar, e retribuir esta graça hoje para as 2 almas sempre, ou para o esposo, ou para a esposa, e diante olhando eles dois, a graça. E eu viria que eu falasse muitos dias, aqui está
o marco da minha vida, aqui está exatamente este que é o meu Deus, este que é a minha mãe. E olhar e conviver a dizer sempre este caminho de o salvar e olhar para o coração de Jesus. E dar continuidade numa história. E por isso volta a dizer: o meu coração entre o seu coração, que são a divindade de Deus. E é por essa divindade que oramos, rezamos e pedimos a Ele a proteção para aqueles que seguem o caminho da vida e oração. Volto a dizer, são exatamente a palavra para fechar salvando ela no carinho, o caderno, o livro da história. Levo hoje deste ambiente para Jesus 3 livros, 777 pedidos. Então a conta é bonita, mas é bom porque olhemos quem pede porque acredita, e assim rezemos por estes pedidos, por cada filho e cada filha, para que possa receber a bênção e a graça. Antes de dizer a vocês, até breve, e até em breve, vamos rezar juntos. Por todas essas orações, entregando a Jesus, e vivendo com Jesus, vamos rezar as 3 salve rainhas, livre nesta graça, nesta noite, para a raiva de cada um, para a graça de cada um, para a bênção de cada um. Não há esquecimento, a lembrança das dores que os sentis, estareis enviando o anjo para a consolação, e a paz reinará no coração daqueles que esperam pela graça. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, minha doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos da verdade, filho de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ele a vós, na advogada nossa, esses nossos olhos misericordiosos na sorte dele, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó
Vou-vos o olhar de Deus com o meu olhar. A misericórdia do coração de Jesus com o meu coração. Para que este meu coração, envolvido de graça sobre graça com Jesus, derrames a graça que vocês o desejam e pedem. Que derrames a graça que vocês estão nos pedidos das letras escritas no sangue de Jesus. Estes pedidos, escritos no sangue de Jesus, na elevação da graça que o Senhor deu no banquete da vida, e estabeleça que desça, e essa bênção que fortaleça, que o Deus derrame sobre vocês a graça de todas as bênçãos, e todos os pedidos de vocês voltarão em graça. E devolvereis para cada um a graça do pedido. Ireis apresentar a cada um daqueles pedidos que têm mais necessidade. Não é vir um passatempo, mas é que todos vão receber. Aquele que tiver um tempinho mais suave, demorado, paciência, é falta da maturidade de se voltar, colocar, você joga fora. O que Deus te dá não é jogado mais fora, eternamente está seguro. E por isso não ficará nenhum pedido de vocês sem receberem a graça de volta. Mas lembrai-vos que a vez precisa da maturidade e a graça chega. Mas não fique espantado, eu vou esperar, Nossa Senhora, 10 anos. Pode ser 10 dias, também pode ser 10 minutos. Deus é quem dá a maturidade. E por isso, e dizeis que o Senhor o abençoe, que o Senhor o proteja, e pedir agora a dizer-nos também até breve, abraço, acolhimento, saúde para cada um. Desejo, e o meu desejo, paz. O meu desejo, alegria. O meu desejo, que todos cheguem no pleito da graça, da plenitude da fé, e de Jesus, hóstia santa, que todos sejam santos por este meu querido Senhor, que está na hóstia santa, que está no sopro da vida de cada um, e que olha com carinho e abençoe e faça cada um a paz, a tranquilidade, faça entrar no coração, na alma, a saúde do coração misericordioso do Senhor. E peço novamente que neste momento o meu querido filho tenha bênção para vocês, e a bênção dirigida e copiosa na misericórdia divina, acompanhando esta bênção para levá-la também a bênção de vocês que são abençoados, para colocar tudo nestas mãos tão suave, misericordiosa, meu amado Filho Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus, hóstia santa, pedimos
Senhor da vida, que olhai para a vossa família, que derramais a vossa bênção, jarro de sangue que jorra do teu coração, a misericórdia triunfante do teu coração, a sabedoria eterna, que volte o teu olhar para a vossa família e dai-lhe a vossa bênção, por aquele que o Senhor, hóstia santa, ungiu para fazer o vosso povo santo na tua santidade. E pedimos neste momento, e no final cantemos as maravilhas do Senhor com esta bênção. O Senhor lhe volte a face com os seus anjos. Derrame sobre os vossos filhos e filhas a sua graça. Amém. Olhais com a unidade e a perfeição da santidade dos intercessores, os santos e santas do céu, para curar a enfermidade dos vossos filhos e filhas. Amém. Enviai, Senhor, o teu Espírito Santo, Consolador, para que possa derramar sobre cada filho e cada filha a bênção, os retornos das uniões, que se possam se unir, que possas enxergar aos defeitos que está em cada um, que receba as graças. Enviai os vossos anjos, Senhor, que São José, amado esposo, Pai exatamente da ternura, que abrace estes vossos filhos nesta noite. Derrama a tua ternura, Pai, destes vossos filhos, que sois pais tão amados, que sabem acolher nas necessidades, aqueles que choram, aqueles que suplicam as bênçãos, aqueles que estão clamando por tua graça, e sentir o abraço do Pai, aqueles que estão com enfermidade, aqueles que estão com enfermidade, que não acreditam em si, que também dúvida com Deus, mas que o Senhor envie e abrace, acalente, e peço a Jesus, pela ferida de cada um, pela dor de cada um, onde ele caminhava, volta do Egito com os pés exatamente feridos na caminhada, que ele olhe a ferida de cada um, até o rápido possa ser exatamente curada, como os seus pés com tanta facilidade se recuperavam. Sejam os filhos e filhas recuperados, e também recebas as graças com tanta facilidade que o Deus nos dava, o bem-estar para a nossa vida, e que cada um tenha o pão do céu, o pão distribuído da terra, abençoado pelo mesmo Pai, santificado por Ele, que a mesa seja a mesa da alegria, que a mesa seja a mesa da paz, que a mesa seja a mesa do amor, que a mesa que esteja algo do coração de Jesus, e a missa volte, que diante da graça permaneça a força da Trindade, que Ele Pai, na misericórdia, e derrama a sua bênção, que Ele é Filho na eternidade de misericórdia do coração eucarístico vivo para todos, que Ele é o Salvador e o Redentor, que o abençoe. Que o Espírito Santo é o vínculo da graça e do amor e da santificação. Santifique o corpo de cada um, santifique a alma,
Santifique esta alma da alegria, santifique o espírito da vida e da santidade. E por isso o recebe a bênção voltada desta graça e digo, como mãe, que Deus o abençoe. E deixo, Padre, o vosso e nosso sacerdote da bênção para cada um de nós. Cada um daqueles que eu caminho, a bênção descida do céu, que são esses maravilhosos membros, filhos prediletos que são eles da Jesus, Pai do céu. Os anjos dedos de Eucaristia para os pastorinhos de Fátima, mas para eles terem a Eucaristia na mão para tirar o sagrado, para dar para esse do sacerdote. Eles seguiram a missão do ministro da Eucaristia dada por você. Como algo ministro da Eucaristia for o anjo, que cada ministro seja anjo da Eucaristia. E assim pedimos o sacerdote que abençoe vocês e deste envio de graça para casa, e acredito que tenha deixado a paz para vocês, e deixo a paz, deixo o amor, deixo a alegria e a fortaleza. Mas não esqueçais de lembrar-nos, olha o pecado contra Jesus eucarístico, olha o pecado contra algo chamado aquilo que você é consagrado, olha o pecado contra a ação do matrimônio, olha o pecado da consagração ao Sagrado Coração de Jesus, olha o pecado da vida religiosa, olha o pecado, viva a castidade para Deus em todas as missões que o procurares, para que não tenha abismo da vida de vocês, que tenha uma bênção, que breve, que mais breve voltaremos para louvar e dizer, filhos e filhos, tenhas e luz, tudo é graça, o amor de Jesus, e vinde e vede, tenhas e luz, que cada dia encontrais e clamais e suplicais a mãe de Jesus. O Senhor esteja convosco. E pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Maria Rosa Bispo, São José, o seu esposo, que o Deus Todo-Poderoso volte a vossa paz e acolhes as súplicas e preces de cada um pelas mãos de Maria. As graças sejam derramadas pela força das chagas de nosso Senhor, das 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, cura a enfermidade de cada um e do mundo inteiro. Que desça este Espírito Santo, que rasgado o coração de Jesus, olhando a sua misericórdia, volte a sua face, e com o amor de Maria, o Verbo que se fez carne, habita entre nós, e permanece conosco, na força do eterno Deus, o Senhor da vida, abençoe, e nos purifique, nos santifique, nos cure de todas as mazelas, e nos dê todas as graças, pelas mãos de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a graça e a paz de Deus e de paz que o Senhor nos acompanhe. Maria.
Be